Na narração, não importa apenas o que você vai contar, mas também, e talvez até mais importante, é como contar essa história. Daí a importância de um narrador. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele e quais são os tipos. Olá todo mundo! Tudo bem com vocês? E sim, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre os tipos de narrador. Vamos falar aí da narração. E se você não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal porque tem muito conteúdo bacana e interessante de língua portuguesa, de todo o universo aí das letras. Eu já vou deixar aqui nos cards um vídeo falando sobre como escrever uma narração. Tenho, aliás, vários vídeos falando sobre texto. E chega de papo, gente. Vamos lá! Como eu falei logo no início, às vezes é muito mais importante como que você vai contar a história do que o que em si. Porque, por exemplo, às vezes você pega uma história super ok, super banal, não aconteceu nada de uau, extraordinário, mas a forma como ela foi contada foi tão boa, foi tão importante, tão legal, que o livro fez o maior sucesso, se tornou cânone e tal. Então vamos lá, gente. O escritor, tipo euzinha aqui, que eu sou escritora, pra quem não sabe, é uma pessoa real, é uma pessoa física, uma pessoa que existe, é quem vai escrever a história, é quem vai ter as ideias, que vai colocar tudo no papel, vai criar ali aquele mundo, aquela história. O narrador já é uma coisa mais fictícia, é a forma ali como vai ser contada a história. Esse narrador, como vocês já viram no título, pode ser de vários tipos e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Gente, pega aí papel, caneta, tudo direitinho pra gente estar anotando, porque esse tema tem bastante conceito, tudo direitinho, e tem um post no blog também, se vocês quiserem estar anotando. Vamos lá? O narrador, ele pode ser dividido em implícito e explícito, e cada uma dessas pode ser divididos mais ainda. Vamos então agora falar sobre o narrador implícito. Narrador implícito, ele é um narrador também chamado de não personagem. Eles geralmente, são aqueles livros aí que estão em terceira pessoa. Quem conta a história não é ali um personagem da história. O narrador implícito, ele também pode ser dividido em dois grupos: observador e onisciente. Vamos falar de cada um pouquinho. O narrador observador, ele é quem observa ali a ação. É uma pessoa que está olhando de longe, só observando e contando tudo que está acontecendo. Não é uma coisa muito comum em obras literárias, a gente vê mais em conto, mas o grande exemplo que a gente tem aí, que eu sei que a gente adora, eu pelo menos amo esse livro, que é A Menina que Roubava Livros, que é a Morte que conta a história. Ela está observando, a menina lá desde o dia que nasceu, tudo que foi acontecendo com ela até o final ali, não vou contar, não vou dar spoiler. E o narrador onisciente. Gente, o onisciente, ele é assim, sabe tudo, Tá ali de fora, sabendo tudo. Ele pode também penetrar assim no íntimo de cada personagem, tá? Ele sabe de todas as coisas e dependendo aí da história, ele pode falar tudo intimamente que tá acontecendo com o personagem lá, mas sem dizer eu, é sempre ele, o fulano, a Priscila, O narrador onisciente, ele também é dividido em subgrupos. Gente, vale a pena lembrar, antes de começar, esse vídeo, ele foi todo baseado em apostila de escola, tá?
Então provavelmente vocês podem sentir falta de alguma outra nomenclatura e tal, então vai ter aqui embaixo na descrição link para vocês poderem fazer a pesquisa em outros sites. Eu não quis estar falando porque ia ficar assim uma cópia do site, isso não é legal, então eu segui basicamente a apostila da escola, tá? Então se sentir falta é só dar aquela pesquisadinha lá, ok? Então, narrador onisciente pode ser dividido em 3 grupos. Vamos lá para esses 3? Primeiro é o narrador onisciente seletivo. Ele é o que? Escolhe um personagem da história e vai falar sobre o ponto de vista desse personagem. Vai contar o livro todo falando o fulano de tal, não sei o que. Aí quando o fulano foi pra lá e falaram pro fulano e o fulano pegou e falou assim, pá. Gente, um exemplo muito legal que a gente ama de paixão, eu pelo menos amo, é Harry Potter. Harry Potter é contado em terceira pessoa e a história toda, embora tudo que aconteça lá na história tenha vários personagens que a gente ama, é contado sob o ponto de vista do Harry. Muito seletivo. Gente, muito seletivo é uma das formas assim de narração que eu mais gosto, que a cada parte do livro, geralmente a cada parágrafo e tal, é contado sob o ponto de vista de um personagem diferente. Tem um exemplo bem legal que é a Lua de Mel da Sophie Kinsella, eu tenho até um post no meu blog sobre ele, que cada virada de capítulo é uma irmã, história de 2 irmãs, e aí conta primeiro uma irmã e depois outra que conta. Aí no final as histórias elas vão se cruzando, porque a história é uma irmã que está na Grécia e a outra precisa ir atrás da outra da Grécia, da irmã mais velha. Então vai contando tudo que está acontecendo lá, uma liga pra outra, eu peguei o telefone e mandei o WhatsApp, e a outra que tá conta, eu tava fazendo não sei o que, o celular pitou. Então são 2 histórias que se cruzam. Eu acho mais barato. Eu como escritora ainda quero escrever uma história assim. É super gostoso ler e vai interagindo, acaba que a história ela fica muito mais dinâmica. A gente também tem um exemplo, né, clássico aí da nossa literatura, que é o Vidas Secas, que cada hora tá falando de um personagem diferente, então assim, é super legal, é dinâmico. Gente, é uma das formas de livro que eu mais gosto de ler, assim. E também, gente, temos aí o narrador onisciente total. O que é esse total? Ele não privilegia nenhum personagem. A ideia dessa narrativa é falar do acontecimento, tudo ali. Ele fala assim de alguma coisa mais íntima e sobre um personagem ou outro, mas se for relevante ali pra história, pra gente poder entender o que tá acontecendo. Um exemplo muito legal desse, né, são os Goonies. Eu amo o filme, eu tenho um livro aqui em casa também, que é um clássico, que é a história lá do grupo dos Goonies, das crianças, e vai estar contando o tempo todo sobre lá a caça ao tesouro, os enigmas. Temos também os caras do Pedro Bandeira, da série. Eu tenho até um vídeo aqui de um dos livros, que é o Pântano de Sangue, e pretendo fazer mais vídeos, então fica comigo para conhecer aqui. Então não fica privilegiando, tá contando a história de um personagem em si, mas tá contando a história ali de um todo, um contexto. E agora vamos falar do outro tipo de narrador, que é o explícito. O narrador explícito, ele é o narrador personagem também. São histórias escritas em primeira pessoa, e como eu disse, o narrador personagem é o personagem da história que vai contar ali a sua própria história, digamos assim. E é dividido em 2 grupos também. Temos o narrador explícito protagonista, que é o básico, né, que imagino que vocês já conheçam quando vão falar aí de narração em primeira pessoa, que o personagem principal é quem é o narrador da história, ele tá contando a própria
própria história. Os meus livros são todos escritos com um narrador protagonista. Eu amo porque eu gosto de falar eu estou sentindo. Eu acho assim que mexe mais com as emoções, então eu gosto muito de ler livros assim, em primeira pessoa. A gente acha aí muitos livros. Gente, deixa aqui nos comentários outros exemplos de livros que vocês conhecem com esse tipo, para ajudar os coleguinhas. E o narrador explícito testemunha, que é quando o personagem secundário que tá contando a história do amigo. Gente, eu não consegui pensar num exemplo. Me ajuda aí, gente. Deixa nos comentários exemplos desse tipo de narrador. Mas no livro estava escrito o livro A Cidade e a Serra de Eça de Queiroz, que eu não conheço, então, gente, podem colocar aqui. Mas o que é a história? É uma pessoa contando que é o melhor amigo do protagonista contando essa história. Que barato! Eu sei que eu já li, tá? Se eu não me engano, eram dois irmãos e o irmão contando tudo que vi. Eu não lembro se era estudante, qual que era a história. Eu teria que lembrar porque eu li só tem uns anos atrás. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E se não entendeu, é só avisar que eu conto. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Parece difícil, mas não é, né? Ai, tem que decorar isso tudo. Então, gente, nada de decoreba. Eu tenho esqueminha no blog e no meu Pinterest. Então, clica no link que vai estar aqui na descrição para vocês poderem pegar todas essas diquinhas e entender melhor. É muito treino, é muita leitura, é muito conhecimento. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.